A paz do Senhor Jesus. A meditação de hoje se encontra em Marcos capítulo 10, a partir do verso 46, que diz assim: O cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. A palavra hoje nos ensina que Jesus estava passando. E aquele cego, quando ele ouviu, né, que Jesus estava passando, ele estava na beira do caminho pedindo esmola. Ele queria ser curado. Ele não queria mais viver naquela condição que ele estava vivendo. Então, quando ele começou a gritar, clamar, para que Jesus fosse até ele e curasse ele daquela cegueira, né? Ele gritava, começou a gritar, clamar. E a multidão que estava ali, as pessoas que estavam ali, começaram a mandar ele ficar quieto. Porque eles achavam que Jesus não ia ouvi-lo. E quando as pessoas começaram a falar com ele que ficasse quieto, que parasse de gritar, de clamar, ele gritava ainda mais alto. E quando ele insistiu e persistiu, começou a gritar mais alto, ainda mais alto, mais e mais e mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele então não parou. E Jesus ouviu. Jesus ouviu ele clamando e Jesus mandou chamar ele. Então, quando disseram para ele: Jesus está te chamando, ele lançou a capa. Ele tirou aquela capa, né? Naquela época os cegos usavam uma capa para identificar, né, a condição deles. Então ele tirou a capa e Jesus perguntou a ele: O que queres que eu te faça? E ele disse: Mestre, que eu tenha vista. E assim Jesus o curou. Então, o que a palavra nos ensina? Que Jesus está passando. Nós precisamos clamar. E muitas das vezes vem multidões, vem pessoas, vem problemas, que também são multidões, querendo parar a gente. Desânimo, trabalho, falta de tempo, cansaço, afazeres, são tantas coisas que formam uma multidão, né? E querem fazer a gente parar de orar, quer fazer a gente parar de clamar, quer fazer a gente parar de ler palavra, quer fazer a gente parar de jejuar, de buscar Jesus, de crer que Jesus vai fazer aquele milagre, meu Deus. Então, o que a gente tem que fazer? Lutar contra isso, fazer como Bartimeu fez, lutar contra isso, clamar cada vez mais. Vencer, porque aquela capa representava isso, aquela capa representava a limitação de Bartimeu. Então, nós hoje o Senhor nos convida, perdão, gente, o Senhor hoje nos convida, a mim e a você que está aí ouvindo a palavra, né? Qual é a capa que nós temos que tirar?
Qual é a capa que está nos limitando a clamar Jesus? Qual é a capa que está nos limitando a encontrar Jesus, a receber o milagre de Jesus? É o desânimo? É o cansaço? É tempo? É problema? São pessoas? É vergonha de assumir? É um posicionamento? Tantas coisas podem ser essa capa, né? Então, que hoje nós possamos nos analisar e descobrir qual capa é essa e tirar ela, para que Jesus mande nos chamar e nos pergunte: o que queres que eu te faça? Porque Ele está perguntando hoje. Só que nós precisamos tirar a capa que está nos impedindo de chegar até o Senhor Jesus, né? E parar de ouvir a multidão. Nós não podemos dar lugar à multidão. Nós dar ouvidos à multidão. Nós devemos dar ouvido para Jesus. Continuar clamando, gritando, tirar a capa, tirar o impedimento e continuar clamando assim como Bartimeu clamou até Jesus ouvir. E quando Jesus ouviu e chamou, ele arrancou a capa logo e foi. Então é isso que nós devemos fazer. Meu irmão e minha irmã, vamos tirar a nossa capa, vamos lutar, vamos clamar como Bartimeu clamou, para recebermos a nossa vitória, o nosso milagre, assim como Bartimeu recebeu. E a palavra é tremenda. Ela é tremenda. Basta a gente clamar. Porque quando Bartimeu clamou, que as pessoas que estavam ali mandavam ele parar de clamar, de gritar, ele gritou e clamou ainda mais e mais alto. Isso nos ensina o quê? Que ele tinha fé, ele acreditava que Jesus ia ouvir ele, que ele ia receber o milagre dele. Foi isso que chamou a atenção de Jesus. A fé de Bartimeu, a insistência de Bartimeu. Então, ele bateu na porta até a porta abrir. E que hoje possamos clamar, né? De hoje em diante, possamos clamar e não dar ouvidos à multidão. Deixa a multidão gritar, deixa a multidão falar, deixa a multidão fazer o que ela quiser. Nós só não podemos dar ouvido a essa multidão. O Senhor hoje nos convida a nos levantar, porque aqui a palavra fala que e Jesus parando disse que o chamassem e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Então, quando Jesus nos chama, o que nós temos que fazer? Como Bartimeu, ter bom ânimo e levantar. Porque se a gente estiver desanimado, então aqui nos revela a capa que Bartimeu usava. Ele estava desanimado e ele estava sentado, porque era cego. A condição dele não permitia, ele estava prostrado, porque ele não enxergava, ele estava limitado. Então, quando Jesus mandou chamar e mandou ele ter bom ânimo, ele estava desanimado. Senão, o Senhor Jesus não tinha dito para ele: tem bom ânimo. O Senhor, né? Ele clamava, gritava, mas ele estava porque a condição dele era de cego. Então, o Senhor disse: tenha bom ânimo, levanta-te. Quer dizer, nós precisamos ter bom ânimo, né? Ânimo, estar animados, mesmo em meio às dificuldades, às nossas limitações, e levantar, porque o Senhor só manda nos chamar, só fala conosco quando nós estamos de pé e com bom ânimo, apesar do que está acontecendo conosco, apesar do que nós estamos passando. Aí o Senhor Jesus chega e nos pergunta, como perguntou para Bartimeu: o que queres que eu te faça?
Então, o Senhor Jesus está te perguntando hoje, está me perguntando hoje, o que queres que eu te faça? Eu sei o que eu quero que o Senhor Jesus faça na minha vida. E você? O que queres que o Senhor Jesus te faça? Então, fica essa reflexão para nós, né? E que possamos clamar, ter bom ânimo, levantar, tirar a capa, para que possamos receber o nosso milagre, assim como Bartimeu recebeu. Amém? Glória a Deus. Fiquem com a paz do Senhor Jesus e eu peço a todos que se inscrevam no canal, que dê o like, comentem, né? Porque quando as pessoas comentam, dá o like, compartilha, o canal entende que o conteúdo é bom e vai enviando para outras pessoas. Que a palavra precisa chegar a outras pessoas. Vamos ajudar aí, fazer o ID do nosso Senhor, né? Muitas pessoas precisando ouvir uma palavra como essa. Amém? Eu conto com a ajuda de vocês. Não é para mim, é para o reino do Senhor. Isso é para Jesus. Que almas sejam alcançadas, sejam curadas, né? Muitas pessoas, aí tem milhares e milhares de pessoas precisando e esperando uma palavra como essa. Me ajude aí, por favor, a espalhar essa palavra, né? Envia esse vídeo para alguém que você sabe que precisa, que está passando por alguma dificuldade, por algum problema, seja ela qual for, na saúde, espiritual, financeira, física, emocional, seja ela qual for. Então, envia essa palavra para ela, que eu creio que o Senhor Jesus vai operar milagres na minha vida, na sua vida e na vida dessa ou dessas pessoas. Amém? Fiquem com a paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.